Olá a todos, domingo de tarde, princípio de tarde, já tentei gravar este vídeo mais do que uma vez da parte da manhã, mas não sei se ou não estava no espírito certo, ou então esta coisa deste domingo que tem menos uma hora, que mexe sempre comigo, detesto este dia que é mais pequeno do que o resto dos dias, faz-me sempre muita confusão, deixa-me sempre um bocadinho aflita entre conseguir conciliar tudo aquilo que eu quero fazer neste domingo e o facto de ele ter menos de uma hora. Isso mexe sempre comigo, não sei se acontece o mesmo convosco. Gosto muito deste domingo, por um lado, porque faz com que os dias comecem a ser maiores e que a noite só venha muito mais tarde, mas por muito que eu gosto dessa parte e por muito que eu gosto da primavera, este dia mexe sempre comigo, deixa-me sempre ainda mais furiosa com o pouco controle que eu tenho sobre aquilo que eu quero fazer, sobretudo as coisas que me dão prazer, não é? Porque o resto acaba sempre por vir em primeiro lugar e pronto, não sei se foi isso, se foi o facto da manhã ter tido menos horas, não é? Entre aspas, do que o habitual, acabou por não resultar a primeira vez que eu quis gravar este vídeo. A ver, vamos agora que já estamos de tarde, que eu já tratei de tudo aquilo que tinha que tratar em relação a lidas domésticas e almoço e afins, e agora acho que já estou um bocadinho mais relaxada para gravar o vídeo como eu quero e para que ele fique como eu quero. Pronto. Como vocês perceberam pelo título deste vídeo, eu hoje quero falar convosco e partilhar convosco o que é que me trouxe, o que é que 3 leituras que eu trouxe da biblioteca da minha terrinha me deram, me proporcionaram, me trouxeram. E foram experiências muitíssimo saborosas e é por isso que eu decidi juntá-las todas neste vídeo, para vocês perceberem o quão importante para mim continua a ser trazer livros da biblioteca da minha terrinha, para que eu possa experimentá-los, e quase sempre que eu experimento eles trazem-me coisas muitíssimo saborosas. Por isso, estão aqui os 3, vou falar deles por ordem cronológica de leituras. Duas delas, perdão, vocês vão, se viram os meus planos iniciais de março, vão reconhecê-las. A terceira apareceu assim, não muito surpresa, porque já havia muita vontade minha de a ler, mas um bocadinho, como é que eu ia dizer, empurrada no bom sentido por alguém, e eu decidi também trazê-la da biblioteca da minha terrinha, porque ela estava finalmente disponível, e então lia também agora em março. Mas essa será a última de que eu vou falar. A primeira é considerada mais adulta, entre aspas, as outras são de literatura infantil, apesar da temática ser pesada, tanto de uma como de outra, mas são de literatura infantil. A primeira é de literatura adulta. É mais uma vez uma experiência que me faz perceber o quão eu estou, ou o quanto eu estou a gostar cada vez mais de não ficção, um género que eu quero e que eu tenho vindo a explorar com mais frequência e que quero continuamente fazê-lo, ou seja, quero fazê-lo nem que seja uma vez por mês ou uma vez de 2 em 2 meses, porque as experiências têm sido muito boas e têm-me trazido aquilo que são sempre ingredientes fundamentais nas minhas leituras. Por um lado, o histórico, a contextualização histórica, e por outro lado, e isso mais importante ainda, o lado humano. E é isso que nós temos aqui muito bem interligado e conseguido nesta obra fantástica de Catarina Gomes, Coisas de Loucos, o que eles deixaram, perdão, no manicômio. Adoro esta edição da Tinta da China, adoro a capa, adoro as cores, adoro a simbologia que está por trás destes retratos ou destas imagens de rostos, gosto mesmo muito. Gosto muito depois, como é uma obra de não ficção, que ela esteja polvilhada de imagens, de fotografias, e neste caso, no caso desta obra em particular, gostei imenso do prefácio. É um prefácio assinado por uma autora que eu ainda não conheço e que quero muito conhecer, que é Jaimília Pereira de Almeida. Se vocês já leram esta autora e se me querem recomendar alguma coisa dela, por favor, deixem ficar aí na caixa de comentários. É ela que assina o prefácio desta obra, que o prefácio tem apenas 2 páginas, mas está tão bem conseguido que me cativou e me deixou ainda mais entusiasmada para a leitura desta obra.
A seguir ao prefácio vem uma introdução da própria autora e que nos explica um pouco aquilo que nós vamos encontrar nesta obra de não ficção, que em primeiro lugar foram alguns relatos que foram publicados no jornal O Público e que agora estão aqui reunidos, e nessa introdução nós vamos ficar a saber isso, embora essa parte eu acho que li no prefácio, mas não interessa. Vamos ficar a saber algumas coisas e, sobretudo, vamos perceber a história que está por trás do hospital que nos dá o espaço primordial desta obra, que foi o primeiro hospital psiquiátrico português. Falo-vos do Hospital Miguel Bombarda, em Lisboa, que teve vários nomes, quase todos eles associados a Miguel Bombarda, e que foi um hospital que nasceu nos meados do século XIX, perdão, e que encerrou as portas em 2011, se não estou enganada. E nós temos então isso mencionado na introdução desta obra, e temos também aquilo que é o fator despolutador desta obra, que é nada mais, nada menos do que uma caixa que esta autora / jornalista encontrou dentro dos espaços do Hospital Miguel Bombarda, já depois do seu encerramento, ou na altura do seu encerramento, e uma caixa que estava lá perdida, toda cheinha de pó, mas que continha dentro alguns objetos esses que eu posso mostrar-vos aqui em algumas fotografias que estão no final da obra. Objetos muito diferentes entre si, e que, claro, chamaram e muito a atenção desta autora, não fosse ela jornalista, não é? E fizeram com que ela quisesse à viva força saber de quem eram estes objetos. O que é que eles representavam para as pessoas que os levaram para o hospital e que ingressaram neste hospital? O que é que esses objetos poderiam dizer da vida dessas pessoas, dos gostos, das esperanças, dos sonhos, das rotinas, não sei, e claro, obviamente, a quem pertenceram estes objetos. E então a autora levou a cabo uma investigação, e é o resultado dessa investigação que nós temos aqui, mas é um resultado que nos dá a conhecer quem eram 8 dos donos de muitos dos objetos que estavam dentro da caixa, mas ao mesmo tempo também nos levam a conhecer o espaço Miguel Bombarda, o que foi aquele hospital, o que é que ele representou para a saúde mental de muitos e muitos portugueses ao longo do século XIX e do século XX, sobretudo do século XX, e também como é que era o espaço, como é que eram as condições, que muitas vezes eram deploráveis. Houve muitas situações em que o hospital estava sobrelotado, ele tinha dentro do seu espaço havia uma zona que era como se fosse uma zona de prisão, e que é aqui mostrada, eu não sei se consigo encontrar-vos a imagem, que é esta que está aqui, como vocês veem, é redondo. Isto tudo está aqui, mas basicamente o foco, a parte mais importante desta obra, é aquela que se debruça e retrata 8, entre aspas, loucos. 8 pessoas a quem pertenceram muitos objetos que estavam na caixa e que a autora teve a sorte de conhecer através das investigações que foi fazendo. E é isso que está aqui. Mas está aqui escrito numa forma muito factual, ou não fosse a autora jornalista, não é? Muito objetiva, mas também ao mesmo tempo há um lado muito sincero e muito confessional da autora, que nos faz perceber coisas muito próprias dela, às vezes dúvidas, às vezes incertezas, às vezes o facto de lhe custar muitas vezes bater a portas que nunca se abrem, ou seja, que não lhe dão as respostas que ela pretendia, e também coisas que eu relacionei muito comigo e que têm a ver com o facto de nós ainda no século XXI não sabermos lidar da melhor forma com aquilo que é diferente, e sobretudo com aquilo que é diferente e que diz respeito a um ser humano. E é muito do que nós temos aqui. E percebemos perfeitamente que há uma grande diferença, e ainda bem, na forma como todos nós hoje em dia abordamos a saúde mental,
houve um grande desenvolvimento na saúde mental, mas também é verdade, e isso temos visto muito agora, sobretudo por causa desta situação da pandemia, que não é fácil para as pessoas falarem de problemas associados à saúde mental, ainda continua a não ser muito fácil. E é isso que nós percebemos que, por um lado, houve um grande desenvolvimento entre a forma como estas pessoas que estão aqui retratadas eram vistas pela sociedade e mesmo como eram vistas pelo pessoal médico e por toda a gente que trabalhava no Miguel Bombarda. Isso nós vamos percebendo que há uma grande diferença, mas que ainda há um longo caminho para traçarmos e para não nos incomodarmos com aquilo que é diferente. E eu falo por mim, eu ainda continuo a não sentir-me completamente à vontade quando me deparo com alguém que tem algum problema associado a alguma dificuldade cognitiva, algum atraso, entre aspas, a alguma diferença que esteja associada a alguma doença do foro mental. Vamos deparando-nos como professores com essas realidades nas escolas por causa da situação da inclusão, mas eu, por exemplo, nunca tive, até aos dias de hoje, nunca tive nenhum aluno com aquilo que se chama necessidades especiais numa sala de aula. Ainda não tive, não se proporcionou, mas há bastantes alunos na escola onde eu trabalho com essas necessidades especiais e não é muito fácil saber lidar, sobretudo porque, por exemplo, eu não tenho formação para isso, apesar de nós termos professores e assistentes mais vocacionados para essas situações, eu não sei bem ainda como lidar, e foi uma coisa que eu fui sentindo ao longo da leitura desta obra, que há ainda, como eu já disse, um longo caminho a percorrer. Posso dizer-vos também que dos retratos que estão aqui, eu fui ganhando mais ligações a pelo menos 3 deles. Um deles que está associado a uma doença do foro neurológico, que é a epilepsia. Outro que está associado à homossexualidade e que era visto como uma doença mental, não é? E outro que está associado a episódios esquizofrénicos, mas que me condoeu porque passou tanto tempo dentro do Miguel Bombarda e sempre me se mostrou, tirando aqueles episódios que eram considerados mais absurdos e esquizofrénicos, sempre se mostrou muito lúcido e sempre quis aquilo que era seu, e isso, nomeadamente o dinheiro que deixou ficar para trás e que era uma quantia até avultada e que lhe foi completamente retirada pelo Estado. E esse mexeu muito comigo, o lado lúcido e aquela luta sem fim que acabou por não ter o resultado que o doente, que o paciente queria. Foram essas as três histórias, os 3 relatos que mais mexeram comigo. Os outros também. É impossível nós ficarmos indiferentes a estes relatos, muito pelo contrário, por todas as razões que eu já mencionei, porque a saúde mental e todos os problemas mentais ao longo do final do século XIX e meados do século XX não eram vistos de maneira nenhuma por ninguém da forma como são vistos agora. Não havia de maneira nenhuma da parte das famílias a abertura que há hoje em dia, e também da parte da sociedade e mesmo do pessoal médico. Tudo isto nós vamos sentindo esta carga à medida que vamos lendo isto e vamos percebendo que estas pessoas, por muito que tenham sido abandonados e depositados neste hospital, eram pessoas que tinham uma vida, era uma vida que foi completamente quebrada a partir do momento em que ingressaram no hospital, e que são pessoas como nós, ou seja, por terem um problema do foro mental ou do foro neurológico, são pessoas como nós e que viram as suas vidas completamente viradas do avesso, que viram os seus familiares quase todos virar-lhes as costas. Isto tudo está aqui muito bem explicado e foi a parte que mais mexeu comigo, e claro, já vos disse a parte que está mais associada àquilo que eu sinto
que ainda é um incómodo da minha parte em lidar com aquilo que é diferente, e eu tenho, por exemplo, muito próximo de mim alguém que tem episódios de ausências porque sofre de epilepsia, e ao longo de toda a minha vida eu não soube lidar muito bem com isso, e hoje em dia já lido melhor, mas se for assim numa situação pública ainda me sinto algo incomodada e não deveria sentir-me. E é isto, são todas estas reflexões que eu fui tirando desta obra e que fez com que eu gostasse mesmo muito daquilo que eu li. Não posso dizer que tenha sido uma pontuação máxima, porque não sei se foi pelo facto de eu ter lido na altura em que li, não sei, ou se eu senti, e isso senti, acabei por sentir às vezes algum cansaço derivado da repetição. Porque há coisas aqui que, por isto ter sido publicado no jornal em relatos, não é? Ou semanais ou diários, que se vão repetindo, e algumas situações também associadas a outras coisas que vão sendo repetidas. Não sei se foi essa repetição que me fez sentir um bocadinho de cansaço, sobretudo mais para o final da obra. Mas mesmo assim é uma obra que eu recomendo vivamente, mesmo muito, para quem gosta de não ficção. Para quem gosta de ler não ficção e perceber um lado mais histórico, um lado mais factual, um lado mais de tradições e de costumes e de social, e um lado mais humano, um lado mais intimista, um lado mais pessoal. Está tudo aqui brilhantemente interligado, e eu dou a esta obra um 8 em 10 e recomendo-a mesmo muito, porque não sou a única a recomendar esta obra, já vi imensa gente a recomendá-la, gente inclusive que desfrutou dela um bocadinho mais do que eu, por isso não se acanhem. Se vocês gostam da temática, se vocês gostam de obras de não ficção, leiam esta obra, porque vão mesmo muito gostar dela, acreditem em mim. Agora, as duas obras que eu vou mencionar a seguir e mostrar a seguir foram a minha participação no projeto do Joãozinho, da página Na Cama com os Livros no Instagram, e da Silvéria, que também tem uma página no Instagram e também tem um canal que está algo paradota aqui pelo Booktube. O projeto deles agora em março era fazer com que as pessoas lessem obras ilustradas, se fossem elas mais infantis, mais juvenis, mais adultas, que tivessem ilustrações, e eu não consegui ficar indiferente ao projeto deles e quis mesmo muito participar, e participei com 2 leituras. Ao princípio pensei que iria só participar com uma, mas participei com 2, e é delas que eu quero falar agora a seguir. A primeira era a que estava já prevista para março, Não é Fácil, Pequeno Esquilo, de 2 autoras espanholas, Elisa Ramón e Rosa Osuna. Esta obra já eu tinha apontado no caderninho das minhas leituras da biblioteca há já bastante tempo, e então aproveitei que ela estava disponível durante este mês e lia. Já não me lembrava de nada daquilo que me tinha feito apontar este título nesse caderninho, mas é uma obra que aborda o luto de alguém tão importante como um progenitor para uma criança, neste caso para um pequenino esquilo. E mais não vos digo, mostro-vos algumas imagens que estão aqui, como vocês conseguem ver, e é uma obra muito pequenina, mas é uma obra que mostra, mesmo através de um pequenino esquilo, de um esquilo criança, o quanto a dor e o quanto a perda de alguém nos tira ao chão e nos faz questionar tudo e todos, e nos faz ter vontade de nos escondermos e enrolarmos-nos num cantinho e não querer saber de mais nada, que nos faz muitas vezes ser bruto e brusco, ou bruta e brusca para quem está ao lado e quer ajudar-nos. Está aqui tudo muito bem explicado, de uma forma muito simples,
e muito apelativa através das imagens, e foi uma leitura de que eu gostei mesmo, mesmo muito, e dei-lhe um 9 em 10 e recomendo-a para toda a gente, seja para miúdos e graúdos. Vocês já sabem o amor que eu tenho à literatura infantil e aquilo que ela ainda me traz aos meus 47 anos, e mexe sempre muito comigo aquilo que eu leio de literatura infantil, e esta não foi exceção. É mesmo muito bonita e eu aconselho a toda a gente, toda a gente, toda a gente. A outra obra eu também já a tinha apontada no caderninho da biblioteca há imenso tempo e já a tinha tentado trazer um dia, mas ela estava sempre requisitada, sempre requisitada, e eu tinha perdido, como é que eu ia dizer? Tinha perdido... Ai, falta-me a palavra. Sei lá, já tinha perdido a ideia de que iria alguma vez trazê-la da biblioteca e iria alguma vez desfrutar dela, porque ela estava sempre requisitada. Mas depois, sabem que eu vou cuscando de vez em quando no Instagram, não é coisa que eu faça com muita frequência, mas de vez em quando lá vou, e quando lá vou, muitas vezes sou surpreendida pela positiva, e foi o que aconteceu. O Joãozinho, o instigador, um dos instigadores do projeto e do projeto deste mês, Março Ilustrado, tinha lido esta obra e tinha-lhe dado assim de imediato 5 estrelas, e nem tinha tido palavras suficientes para conseguir mostrar aquilo que a obra lhe tinha trazido. E eu, claro, se já tinha vontade de a ler de antemão, agora muito mais, porque aquilo que o João recomenda é para mim sempre bom, ou então excelente. Disse-lhe mesmo, comentei mesmo a publicação dele, e mostrando aquilo que eu queria, ou seja, o quanto eu queria ler essa obra, e ele disse-me: olha, que eu quando a li pensei mesmo em ti, por isso se puderes deitar-lhe a mão, falo o mais rápido possível. E foi isso que eu fiz. Tentei mais uma vez ver como é que estava na biblioteca da minha terrinha, estava mais ou menos mais uma vez requisitada ou emprestada, mas desta vez tive sorte, porque passado 2 ou 3 dias ela estava disponível, telefonaram-me e eu fui buscá-la. E falo-vos de Fumo, também de uma dupla espanhola, Antón Fortes e Joana Concejo, provavelmente são catalães, não sei, mas, ou então estou a fazer, não fui ver de que parte de Espanha é que estes autores são, mas a obra, eu acho que aquilo que demonstra logo pela capa, faz-nos logo imaginar que isto não vai ser uma leitura fácil, como não foi a leitura do Pequeno Esquilo. Já não me lembrava absolutamente nada daquilo que poderia esta obra trazer-me, e aquilo que ela me trouxe foi aquilo que eu tenho andado a evitar nos últimos tempos. Trouxe-me mais uma vez um regresso ao mundo horrendo e inenarrável do Holocausto. Eu não fazia a mínima ideia, já não me lembrava, o João também não me falou, não mencionou nada, como eu vos disse na sua publicação, e eu não fazia a mínima ideia de que esta obra abordava o Holocausto, e é assim, aborda, é numa história também ela muito curtinha, que vive sobretudo das ilustrações que são feitas, se eu não estou enganada, a lápis de cor. Eu vou mostrar-vos algumas delas. E eu achei-as tão bonitas, e ao mesmo tempo tão doridas, e ao mesmo tempo tão... Como é que eu ia dizer? Elas falam, as imagens neste caso valem mais do que 1000 palavras, como esta imagem linda que está aqui, como vocês conseguem ver, e o contraste absurdo e que nos bate mesmo muito forte entre aquilo que nós sabemos que é alguém que está dentro de um campo de concentração, percebe-se perfeitamente pela farda e pelo cabelo rapado, e por detrás tudo isto que representa a primavera, representa os sonhos, representa a esperança, representa a vida, representa a cor. Não sei, olhem, é uma obra que mexe mesmo muito connosco.
não só pela temática, não é? Porque a temática já sabemos a dor que acarreta, mas sobretudo pela forma belíssima e comovedora e que nos emociona e que mexe connosco, da forma como quem ilustrou esta obra, como fez essas ilustrações, como demonstra através das ilustrações todas essas emoções que nós vamos sentindo sempre que lemos alguma coisa associada a uma situação tão atroz e tão horrenda como foi a do Holocausto. É uma obra à qual, como é óbvio, eu vou-lhe dar um 10 em 10 e ainda bem que esta pérola existe na biblioteca da minha terrinha e ainda bem que o João a leu agora em março e me fez despoletar mais uma vez a vontade de a ler e de a desfrutar. É um 10 em 10, é uma temática muito forte, muito pesada, que não sei se será mais adequada para os miúdos, não sei se eles conseguem compreender tudo, e por outro lado não sei se é um sofrimento demasiado grande para miúdos pequenitos, mas eu aconselho sobretudo a nós, a quem é adulto, a quem tem uma noção daquilo que foi o Holocausto e mais uma vez não consegue deixar de ficar indiferente e de não emocionar-se face ao que está aqui, ok? É um 10 em 10 e muito obrigada, Joãozinho, pelo empurrão e aquilo que tu me disseste para que eu fosse buscar esta obra à biblioteca da minha terrinha. E é isto, meus queridos, em quase 30 minutos de vídeo eu falei-vos das 3 leituras que eu fiz de obras que eu fui buscar à biblioteca da minha terrinha e que, como vocês puderam comprovar, são leituras extremamente saborosas, muito, muito pertinentes, daquelas que verdadeiramente ainda mexem comigo, que me deixam sempre a refletir e sempre a perceber o quão bom é ter uma boa biblioteca perto para que eu possa ir lá de vez em quando e descobrir estas coisas tão fantásticas, estas pérolas tão fantásticas como estas que eu vos mostrei neste vídeo, ok? Acho que já falei aquilo tudo que eu queria falar, provavelmente falei demasiado, se falei, olhem, peço desculpa, mas tinha mesmo que ser, e aquilo que eu vos peço é o costume, antes de terminar o vídeo, é que vocês me digam aquilo que acharam destas minhas opiniões, se já leram alguma destas obras e aquilo que acharam das mesmas, e se, como eu, costumam frequentar a vossa biblioteca da vossa terrinha, e se essa mesma biblioteca ou bibliotecas também vos trazem experiências fantásticas de leitura, ok? Eu, como sempre, recomendo vivamente não só estas 3 leituras, mas que vocês frequentem as vossas bibliotecas das vossas terrinhas. Um beijinho muito grande e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau!